Olá, ilustríssimos amigos, tudo bem? Dando continuidade à nossa saga na coleção de C.S. Lewis, a Thomas Nelson, hoje eu quero conversar um pouquinho sobre esse livro aqui, ó, Cartas a Malcolm. Esse livro aqui, C.S. Lewis, ele vai escrever 22 cartas para um amigo fictício chamado Malcolm, para aproveitar e tratar de alguns temas muito importantes, como oração, espiritualidade, vida cristã, devocional. E esse livro ele vai ter várias ideias nesse sentido. Como são muitas ideias, eu resolvi pegar só uma dessas cartas para a gente poder conversar aqui, que foi a carta número 5, uma das que eu mais gostei, né? E nessa carta número 5, C.S. Lewis ele vai começar falando sobre alguns adereços que ele coloca, nuances, na verdade, que ele faz nas súplicas, né? Esses adereços nada mais são do que reflexões especificamente sobre a oração que Jesus ensina aos seus discípulos. Por exemplo, Jesus ora: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. C.S. Lewis ele vai falar sobre essa questão do reino de Deus, que ele se realize aqui, assim como ele é realizado lá. Porque, obviamente, C.S. Lewis, como cristão, ele acredita que o mundo não é só o mundo físico. Para um materialista, o mundo se resume ao físico, ao que é palpável. Na cabeça de um materialista, a pessoa que ele mais ama, por exemplo, na verdade, ela só é um conjunto alinhado de átomos ali acidentalmente, entendeu? O amor, por exemplo, outros sentimentos nobres, tudo mais, na verdade são só as reações químicas no cérebro, impulsionadas por alguma força biológica para poder promover a sobrevivência do ser humano e a perpetuação da espécie. Na cabeça do materialista, a gente só tem o aqui e agora. E a pessoa vai morrer e acabou, civilizações vão acabar, e por fim o sol vai esfriar, a terra vai morrer e tudo vai se resumir ao universo em constante expansão, frio, morto. E é isso. Essa concepção, né, de um materialista de fato. Agora, as pessoas, o materialista, ele descarta um elemento que é fundamental da essência da existência humana, que é a espiritualidade. Entende? Esse pensamento materialista tem sido muito forte nos últimos séculos, principalmente aqui no Ocidente. E Lewis ele já vai tratar, vai destacar essa parte do aqui e lá. Aqui como sendo o mundo material e lá o mundo espiritual, uma realidade para além da nossa, uma dimensão para além da nossa e que deu origem à nossa dimensão propriamente dita, né? E ele vai falar que o reino de Deus ele tem que se estabelecer aqui, no mundo material, assim como ele é estabelecido no mundo espiritual, no mundo que nós não vemos, mas que está lá e que é a origem do nosso mundo. E esses princípios do reino, na oração de Cristo, ele pede para que esses princípios que estão no mundo espiritual se estabeleçam no nosso mundo, no nosso mundo material. Esses princípios de amor, de justiça, de alegria, de paz. Então, o reino de lá tem que se estabelecer no reino daqui, digamos assim. E basicamente esse mundo aqui material ele é manchado, né, pelo pecado, pela alienação do homem de Deus, por isso morte, destruição, tudo mais contamina o nosso mundo. Daí a importância dessa oração, de que o reino de Deus venha e se estabeleça aqui também no reino dos homens. Ele destaca a questão de seja feita a sua vontade. Ele coloca que é até mesmo uma compreensão que eu tinha. Quando a gente ele coloca o pedido de Cristo na cruz. Jesus ora: olha, se possível for, aparta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade no mim. O próprio Cristo ora dessa maneira. E nisso ele coloca que ele também sempre teve uma perspectiva encarando essa oração de uma maneira meio que passiva, né? Que a gente teria que aceitar com paciência e com resignação a vontade de Deus. Nem sempre a vontade de Deus vai ser contrária a nossa, ruim, mas na maioria das vezes a nossa vontade pende para o que é cômodo, pende para o que é confortável, pende para o que a nossa carne acha melhor, pende para o nosso egocentrismo e muitas vezes é contra a vontade de Deus. Então ele fala que essa perspectiva passiva não necessariamente é a correta, mas que você pode ter ser um agente da vontade de Deus de maneira ativa.
Se você ora pedindo que seja feita a vontade de Deus, você tem um senso, de certa forma, de dever e ser um agente para promover com que esse reino de Deus se estabeleça aqui na Terra, sendo um agente ativo nesse trabalho. De maneira que a vontade de Deus passe a ser feita, seja feita por mim, através de mim, aqui e agora. Eu sendo um agente, de certa forma, que promove a vontade de Deus aqui, nessa terra. O outro ponto que ele destaca é aquela parte da oração do Cristo que ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Liso, ele vai falar que você perdoar uma ofensa é relativamente tranquilo. Ele falou que o grande desafio é você perdoar constantemente a mesma ofensa. Pode acontecer que uma pessoa erre ou te ofenda ou peque contra você insistentemente no mesmo ponto. Ele falou que aí está o grande desafio, que é o 70 vezes 7, né? E Lewis, ele vai falar que a saída que ele encontrou para isso é buscar uma atitude dele que seja parecida com aquela atitude que ele está condenando, ou aquela ofensa que ele está recebendo. Por exemplo, às vezes a gente é ofendido na escola, mas se você lembrar que você já ofendeu outras pessoas também, você vai perdoar aquela pessoa que te ofendeu e vai pedir perdão também por aquelas que têm te ofendido. Entendeu? Então ele coloca isso para poder, né, entender que na verdade estamos todos no mesmo barco, todos carecemos de perdão. E sobretudo precisamos perdoar também, né? Ele vai falar da parte que não nos deixeis cair em tentação. Ele vai falar que essa palavra tentação no grego é uma palavra um pouco mais abrangente, é mais parecido com provação. Então é um pedido para que Deus nos livre de circunstâncias difíceis, entendeu? Para nos poupar de possíveis tentações, possíveis aflições e tudo mais. E por fim, ele vai falar um pouquinho sobre aquilo que ele chama de orações tolas, que são aquelas orações que a gente faz e agradece a Deus por Deus não responder. Porque às vezes o não de Deus é um livramento, né? Muitas vezes, quem nunca passou por uma situação dessa? Que o não de Deus foi um livramento, entende? Então, é porque às vezes no momento que a gente está passando pela circunstância, a gente não tem uma visão ampla do quadro. Só com o tempo, às vezes, a gente consegue entender a misericórdia de Deus até mesmo no não. Ele vai falar um pouquinho dessas orações todas e como ele agradece a Deus por não ter respondido certas orações que ele fez. E nós também devemos aprender a agradecer a Deus também pelos nãos dele, né? Então é basicamente isso, meus amigos, que eu queria passar sobre esse livro. Ele vai trazer muitas outras ideias, aconselho, a leitura é bem legal. Na próxima semana eu vou trazer uma nova resenha para a gente conversar mais um pouquinho sobre esses livros que são maravilhosos. E se você gostou do vídeo, se quiser deixa um like aí e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.